Olá, como prometido, eu vim aqui apresentar para vocês o meu resumo do meu terceiro período cursando Engenharia Elétrica na UFO. Os tópicos que eu vou abordar um pouquinho são as matérias que eu cursei esse semestre e também outros acontecimentos, como a greve que aconteceu na UFO e também outras atividades extraclasse que eu realizei. Começando aqui pelas matérias que eu peguei, né, eu tenho aqui a grade do horário da Engenharia Elétrica. Eu acabei pegando algumas matérias que eu não tinha pegado no primeiro semestre da engenharia elétrica, porque como eu fiz a transferência, eu tive que pegar, por exemplo, química geral, eu também tive que pegar estatística, não peguei, as que eu não peguei de terceiro semestre foram fenômenos do transporte e cálculo numérico. E as matérias que eu cursei, como eu já tinha falado, algumas foi química, estatística, mecânica dos sólidos, circuitos elétricos, experimental de circuitos, cálculo 3 e física nuclear. Química, basicamente, é aquilo que a gente vê no colégio mesmo, com algumas aprofundações e uma base literária um pouco melhorzinha, né? Estatística, a gente aprende probabilidade, distribuição, olhar nas tabelas, né? Ali os valores tabelados. Então, a gente calcula também intervalo de confiança e teste de hipótese. Mecânica dos sólidos é uma matéria da FEMEC, então a gente calcula momento, de forças, equilíbrio, calcular o centroide, fazer um diagrama de esforço, enfim. Matéria bem tranquila. Circuitos, acho que foi uma das matérias mais dificinhas por conta da carga horária também e por ser tanto teórica como experimental. A gente aprendeu sobre circuitos no geral, desde corrente contínua. A gente aprendeu alguns teoremas também para resolver esses circuitos. A gente também foi já para a corrente alternada, estudou transitórios e trifásico. Em experimental de circuitos, a gente aplicava o que a gente via na sala, mas no sentido de visualizar esses efeitos. A gente usava o osciloscópio, que é esse equipamento que está na figura do lado, que a gente consegue visualizar o formato, né, o valor de pico, de tensão e tudo mais, que é importante para a gente entender o que estava acontecendo ali. Cálculo 3 é uma matéria da FAMAT, que a gente aprende sobre sequências, séries, integral de linha, EDO, que é equação diferencial ordinária. E, particularmente, EDO a gente vê também em outras matérias, tanto é que em circuitos eu cheguei a ver algumas equações diferenciais de primeira e segunda ordem, mas aí chegou também num detalhe, né? Porque essa foi uma matéria, a única matéria até agora que eu larguei, por conta também de ser um semestre de não aproveitamento, que eu vi que eu não estava aprendendo de fato. E por ser uma matéria muito importante que a gente acaba vendo em outras matérias, eu falei, não, acho que eu vou guardar um momento melhor para eu pegar ela e aprender de fato. Porque foi um semestre muito corrido, né? Foram 3 meses, eu vou falar da greve no próximo slide, mas foi bastante corrido. Física nuclear, eu estudei essa matéria por conta da minha preparação para IC, porque eu preciso entender um pouco sobre as interações fundamentais de partículas elementares, então próton, nêutron, entender os modelos nucleares, a radioatividade, fissão, fusão, efeito Compton, essas coisas. A greve na UFO aconteceu ali por meio da metade do ano, começou com a greve dos técnicos e logo avançou também para a greve dos docentes. No início, todos os meus professores estavam dando aula, porque a greve de docentes meio que foi opcional ali no comecinho. Só que como não chegou em acordo nenhum, fizeram umas reuniões assim no conselho que representa, né, essa classe de professores lá na UFO. E eles determinaram que seria melhor suspender as aulas como um todo, acredito eu, para também não ficar muito complicado o calendário acadêmico. Então ficou ali cerca de 1 mês e meio, assim, 1 mês de greve nesse período. E eu também participei de competições, várias competições. Essa em específico aconteceu em São Paulo, que é a RoboCore Experience, que acontece dentro da Campus Party, que é um evento de tecnologia muito grande, que acontece em várias cidades do Brasil. E eu fui pela equipe da RoboForge, a gente participou de 2 categorias de sumo, tanto de sumo Lego autônomo,
quanto também de seguidor de linha. Foi a nossa primeira vez nesse evento, foi uma experiência bem legal, assim, ter contato com um evento desse tamanho, conhecer novas equipes, a troca de conhecimentos é muito, muito bacana. E lá tinha muitas outras coisas além da competição, então a competição foi só uma pontinha do iceberg. Inclusive tem vídeo já no canal mostrando como é que foi o evento da Campus Party lá em São Paulo. Eu também participei na Katsu, aqui em Uberlândia. A gente tem esse evento que acontece todo ano, organizado aqui, que junta pessoas da região, assim, para celebrar mesmo a cultura geek, a comunidade, tecnologia, jogos. E a gente conseguiu um espaço para apresentar o que é a RoboForge, a ideia da RoboForge, as áreas que a gente atua, porque não é apenas competição, a gente também fala sobre o propósito da robótica na educação. A gente também tá com um movimento bem legal de uma lojinha eco-friendly, assim, e também com as nossas impressões 3D, então a gente adapta chaveiro de peças que iam se tornar lixo eletrônico, e a gente faz chaveirinho com elas e vende, e acaba que esse valor retorna para a equipe, para a gente poder participar de outras atividades, né? Bem legal. Outro evento que eu participei também da organização foi STEM Minas. Ele aconteceu em outubro, entre os dias 16 e 19, e ele é mais voltado para a inclusão de minorias na área da STEM. Então a gente teve essa pauta aí sendo discutida em vários dias. A gente trouxe eixos temáticos por áreas mesmo da ciência, da engenharia e áreas da tecnologia no geral. E também a gente teve a oportunidade de ter uma roda de conversa com um grupo de extensão do SUEAS, que eles existem na UFO já tem uns bons anos, assim, e eles têm toda essa questão de acolhimento, das calouras, é bastante interessante. Também tem o EPTA, que é uma outra equipe que participa de competições, mas no caso é de foguete, é bastante interessante também. Elas trouxeram, né, um mini curso de Arduino para poder enriquecer mais ainda o nosso evento. Então foi uma parceria bastante legal. Eu também participei como conselheira no conselho da Faculdade de Engenharia Elétrica, que é a Confelt. Sou representante discente dos cursos da FELT no Santa Mônica. E também tem outro representante em Patos de Minas, porque lá tem um curso da Telecom lá. Então também tem FELT lá. A gente participa durante o mandato de um ano dessas discussões, assim, mais relacionadas ao curso de diretrizes. E eu também participei dando monitoria de programação procedimental. Então, eu tinha minha salinha lá, meus horários, aí o pessoal ia lá, tirava dúvidas. Programação procedimental, para quem não sabe, é uma matéria que a gente tem bastante contato com a linguagem C, C++, mas principalmente C. Principalmente para a gente poder ter noção de como programar microcontroladores e tudo mais, além, né, de desenvolver também a lógica de programação. O MAB aconteceu, na verdade, já no início do quarto semestre, que começou nessa semana de dezembro agora. É um evento que o PET de Engenharia Biomédica faz todo ano. A gente confeccionou uma garra robótica para poder realizar algumas atividades. A nossa garra foi toda feita por impressão 3D. A gente fez a confecção dela já tem bastante tempo. O que ficou faltando mesmo foi a programação. Foi bastante corrido porque a gente estava com várias coisas para fazer no final do ano. E a gente conseguiu levar o primeiro lugar, inclusive, dessa competição. Houve alguns outros contratempos também com outras equipes. Mas a gente conseguiu levar o primeiro lugar com o braço funcional. A gente realizou todas as provas. Então foi uma experiência, assim, magnífica. Eu também participei da LARC, que é uma competição que acontece lá em Goiânia. Nesse caso, nesse ano foi em Goiânia, né? Mas ela acontece dentro do contexto da CBR, que é a Competição Brasileira de Robótica. É meio confuso porque esse evento, ele reúne também outras competições e mostras, como a OBR e a MNR. Então são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu pude participar da categoria Kit, que a gente tem um tapete que a gente tinha que fazer algumas atividades. Nesse caso, a gente simulava uma cidade autônoma, que a gente tinha que levar tubos e levar para os estabelecimentos correspondentes.
Então a gente teve que usar grafo, um monte de coisa que eu nunca tinha visto assim na vida, e a gente conseguiu implementar. E é bastante interessante também, foi uma experiência muito marcante. Outra competição que a RoboForge participou foi o Tour. Nessa eu não tive muito contato porque eu tava mais focada na equipe que ia participar da CBR. A Tour é um evento que aconteceu em novembro, na verdade. E é o PET da engenharia elétrica que faz, então era uma competição de seguidor de linha, então a gente tinha micromouse, mas a RoboForge participou apenas da categoria de seguidor de linha. E a gente também levou o primeiro e o segundo lugar ficou empatado ali. Mas foi bastante interessante, porque a gente conseguiu ver vários robôs, não só de equipes da universidade, mas de equipes de fora também, de outras escolas de robótica e tecnologia aqui de Uberlândia, que levaram seus robozinhos para competir. E é bastante interessante. Valeu muito a pena, foi um torneio bastante legal. E na RoboForge também, para finalizar, a gente participou junto com o PET Matemática, oferecendo um mini curso de Python para robótica. Durou 2 dias o mini curso, mais ou menos umas 2, 3 horas de duração cada. E a gente apresentou desde o começo, assim, o que era o Python, como usar a biblioteca específica desenvolvida pela Lego, usando o MicroPython, Python. E foi bastante interessante porque o pessoal lá realmente estava muito engajado, muitos lá já tinham tido contato com robótica com Python, então deu para fazer muitas coisas legais. E basicamente meu semestre foi isso, espero que tenham gostado. E fiquem aí de olho que logo logo, daqui uns 3, 4 meses, vai ter outro vídeo meu falando do quarto semestre. É isso, obrigada.